Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começando mais uma série de episódios do AdamaCast. Agora nós vamos falar de biosoluções. O mercado de biosoluções tem ganhado muita repercussão. E nos próximos 4 episódios a gente vai discutir um pouco, entrar dentro dos detalhes e ajudar a entender com tanta complexidade o que está sendo desenvolvido, quais são os grandes benefícios que esses produtos, essas soluções biológicas podem trazer para o campo. E para seguir essa discussão, eu tenho um time de peso aqui hoje para conversar com a gente. Então eu quero dar as boas-vindas para a Laís Fontana. Ela é fitopatologista e nematologista do IGA, Instituto Goiano de Agricultura. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Também quero dar boas-vindas para a Gabriela Machineski. Ela é professora da UEL, do Departamento de Agronomia, professora de Biologia e de Solo e Fertilidade de Solo. Gabriela, muito obrigado pela sua participação aqui comigo. E minha parceira aqui do lado, a Sheila Daniela, ela é engenheira agrônoma de desenvolvimento de mercado, fica sediada no estado do Goiás. Sheila, muito obrigado pela sua presença aqui. E a gente vai começar agora esse primeiro podcast dando um pouco de conceito, porque o agricultor está ouvindo falar que qualquer coisa é bio, isso aqui, produto é biológico, mas acho que a gente precisa colocar um pouco de conceito, né? Assim, tem a tendência, tem a novidade, tem as coisas que estão vindo, mas também no passado já tinha muito produto que a gente podia considerar como produto biológico, mas que não tinha a reputação que a gente viu crescer muito agora, né? Então, eu acho que é legal a gente tentar conceitualizar um pouquinho. Gabriela, fala para nós o que é aí um bioproduto, como é que a gente pode conceitualizar um pouquinho? Acho que é o primeiro pontapé aqui da nossa conversa. Olá, obrigada pelo convite para participar dessa conversa. É muito importante a gente conceituar produto biológico até para entender depois como nós vamos utilizar esses produtos. Mas produto biológico ele é classificado como qualquer produto que venha de organismo vivo. Então, o produto ele pode ser o próprio organismo ou ele pode ser alguma molécula que esse organismo produza. Então, eu posso classificar um produto biológico, uma própria bactéria, um próprio fungo, ele pode ser o produto, mas também uma planta ou o extrato dessa planta, ou algum composto que tenha nessa planta, ou algum composto que o fungo ou a bactéria produza, isso vai ser produto biológico. Hoje, a legislação traz uma separação dentro da classe dos biológicos para facilitar a nossa escolha de produtos. Então, hoje é dividido na legislação os produtos biológicos que são para defesa da planta, então são os biodefensivos, e os produtos biológicos que são para biofertilizantes, em que se encaixam tanto os inoculantes, quanto aqueles produtos que vão trazer algum acréscimo de produção. Legal. Então, legal que você falou um pouco de legislação, como a gente separa isso, mas o conceito é simples. Seja um organismo vivo por si só é um produto biológico, ou algum derivado de um produto químico, de um produto biológico que faz parte aí também de um produto considerado como um produto biológico. A gente tem também grandes grupos ali, né? Sejam produtos que ajudam na estimulação da planta, ajudam a trazer mais controle, mais produtividade, e produtos que atuam na parte de controle, certo? Tá. Dentro desses grandes grupos, aí, Laís, quais são os principais, vamos falar um pouco de controle, quais são os principais alvos que a gente controla aí dentro dos produtos biológicos? Olá, pessoal. Então, primeiramente agradecer aqui o convite da Adamar por estar participando de um podcast de bioinsumos. É realmente um assunto que tem bastante dúvidas ainda por parte do produtor. E com relação a quais são os alvos que esses bioinsumos podem estar controlando aí, a gente tem hoje principalmente patógenos de solo, né, como nematóides ou fungos de solo. Nós não temos hoje nada mais interessante para controlar esse tipo de alvo que produtos, como os produtos biológicos, né? Por quê? Primeiramente porque esses produtos eles têm uma alta eficiência de controle comparado a muitas vezes aos produtos químicos, né? E além disso nós temos aí um apelo também pela questão da microbiologia do solo e da sustentabilidade dos sistemas. Mas, além dos alvos de patógenos de solo, nós temos também pragas e doenças em parte aérea, que hoje é uma nova linha de bioinsumos que vem entrando no mercado, né? Os produtores e técnicos estão começando a conhecer mais esse tipo de produto, que tem trazido aí um grande
que tem sido um grande apoio aí no manejo com produtos químicos para controle de doenças, que isso vai desde cercóspora, antracnose, mofo branco, né? Nós temos hoje bacilos controlando o mofo branco, pragas também, lagartas, percevejos, ácaro. Então a gente tem aí hoje uma grande quantidade de insumos, né, biológicos e micro-organismos que tem essa ação bastante efetiva no controle de doenças. Legal, e eu acho que o que é interessante de completar é que os produtos biológicos, eles não são específicos, né? Geralmente você vai com um objetivo, mas você tem uma melhoria do sistema como um todo, você tem controle de doenças ou pragas ou alvos secundários, vamos colocar assim, de uma forma muito efetiva, né? Então eu acho que esse é um benefício legal que o agricultor talvez no manejo usual químico ele não está acostumado. E uma outra coisa que eu acho que é interessante dos biológicos a gente falar, que ele dá um efeito que ele traz uma coisa que o químico não tem, que é o efeito prolongado das coisas, né? Então ele vai ali, as bactérias, o fungo vai se estabelecer em alguma condição e vai ficar por mais tempo fazendo efeito. Geralmente você não tem um químico depois de 15 dias, 10 dias de uma aplicação. E com os biológicos você tem esse benefício. Mas, Gabriela, a gente também falou ali no começo você falou de produtos que ajudam a aumentar a produtividade, né? Então, fala um pouquinho quem são esses caras aqui, porque eu acho que vai ter bastante gente interessada, porque, aumentar a produtividade, geralmente a gente tem aquele gráfico histórico, né? Você começa do máximo e você vai perdendo ao redor do tempo. Quer dizer que tem alguma coisa aí que ajuda a aumentar a produtividade? Então, assim, só dar uma complementada nessa questão. Dos biodefensivos, realmente a gente tem produtos que eles, embora uma cepa, por exemplo, é nematicida, às vezes o efeito dela também já foi reconhecido como fungicida ou como promotora de crescimento. Então eu tenho muitas vezes um bacilos que ele, além de controlar a nematóide, ele também promove o crescimento da planta porque ele produz fito-hormônio. Então esses produtos, né, que a gente ou pode encontrar dentro dos biodefensivos ou nos inoculantes, eles tendem a ter esse efeito. Então, eu posso ter promotores de crescimento que vão produzir hormônios. Eu posso ter também aqueles produtos que eles vão ajudar na sinalização da planta para ela se defender em situações de estresse. Nós temos aqueles inoculantes que são da parte mais nutricional, por exemplo, o Bradyrhizobium, que é um fixador de nitrogênio. Hoje estão saindo várias bactérias fixadoras de nitrogênio, inclusive na parte aérea do milho, né? Então, são produtos que estão chegando novos no mercado para nutrir a planta. Nós temos solubilizadores de fosfato, que também ajudam mais na parte da nutrição. Os fungos micorrízicos, que ajudam a ampliar o sistema radicular. Então, a planta consegue se nutrir melhor. E temos também daí a parte dos biofertilizantes, e que entram diversos produtos. Tanto produto que tenha o foco na nutrição especificamente, mas nós temos os produtos que vão mais para a bioestimulação da planta. Então, ou ele traz um hormônio, ele traz um precursor hormonal que vai ajudar essa planta a crescer, a se estabelecer e, inclusive, ajudar na produção. Mas, claro, com algumas ressalvas, né? Quando a gente tem um produto desse que vai bioestimular a planta, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está usando, o que a gente está aplicando e entender como é que ele funciona. Então, por exemplo, se ele é um produto que vai trazer um hormônio de crescimento, a planta vai entender que ela precisa crescer, mas aí eu preciso tomar cuidado em dar condições para ela crescer. Então, são produtos que sim, eles podem melhorar em produtividade, desde que sejam bem aplicados. Eu acho que tem um ponto que o mundo dos biológicos, seja estimulação, ou seja no biocontrole, ele é muito mais complexo, né? E aí a gente precisa estar atento a circunstâncias associadas, seja a quantidade de nutrientes que eu estou colocando no solo, a fertilidade como um todo, né? O manejo que eu estou usando ali, a área que eu estou. Então, existem várias interações que muitas vezes no químico é muito mais simples, né? Então, eu acho que essa complexidade aí muitas vezes tem que ser levado em consideração e muitas vezes a gente não está olhando muito para esse aspecto, né? Eu tenho um problema, eu quero resolver ele, né? Então, os biológicos eles vão precisar dessa visão mais de sistema, vamos por assim. É uma visão mais sistêmica que tem que ter realmente, né? Porque como a Gabriela falou,
nós não temos um micro-organismo desse fazendo uma única coisa, né? Sim. Lá ele vai estar fazendo várias outras coisas também, que talvez tenha uma que ele se destaque, mas vai estar promovendo outras. E sobre os bioestimulantes também, só para complementando, né? Como lá nós do Instituto trabalhamos para um grupo de produtores, né? A gente já viu no campo produtor passando problemas com o uso de doses excessivas de isospirilo. E aí a planta vegetou muito e a gente sabe que tem que ter um equilíbrio hormonal ali, que a planta não pode crescer muito e nem muito pouco para a gente alcançar altos tetos produtivos, né? Então a gente tem que saber colocar na concentração certa, no momento certo. Legal. Menos ou mais, nesse caso, ela tem que acertar na dose, né? Na medida certa. Exato. Legal. A Laís e a Gabriela trouxeram para a gente aqui já alguns agentes, né, de micro-organismos que são utilizados aí dentro desses produtos de biodefensivos. Eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre quem são esses micro-organismos que são utilizados aí para combater esses alvos que você trouxe para a gente no começo da conversa. Bom, vou falar assim que os mais utilizados, né? Hoje o que a gente mais tem de produto no mercado com bactérias, principalmente para biodefensivos, são do gênero Bacillus. Então, daí dentro do gênero Bacillus a gente tem várias espécies que são bastante utilizadas para biodefensivos, mas o gênero Bacillus é o que domina na parte de bactérias o mercado de produtos biológicos. Para fungos, nós temos um pouco mais de gêneros diferentes, né? Então, nós temos Trichoderma, Metarrhizium, Bovéria, Isária, que são fungos que também a gente encontra em maior frequência, né, nesse mercado de biológicos, mas não são os únicos, né? E a cada ano estamos descobrindo mais micro-organismos novos e que têm potencial de aplicação. E a Laís falou uma coisa muito interessante, né, que eles têm várias coisas que eles já fazem diferentes e tem coisas que a gente ainda nem sabe. Então, provavelmente tem um bacillus que a gente já usa hoje para nematicida e que ele deve fazer coisas que nós ainda temos uma limitação de conhecer. Então, provavelmente, quanto mais a gente for avançando nesse conhecimento desses grupos microbianos, até mesmo uma cepa que já é utilizada, talvez a gente descubra mais potenciais ainda de aplicação. Sim. Você falou bactérias, fungos. Tem um terceiro grupo aí que mais específico, acho que para o controle de lagarto, são os vírus, né? Para controle de inseto. Tem os vírus também. Acho que na escala ali de tamanho, né, de segmento, acho que seria uma terceira, mas também acho que é um lugar muito importante aqui, que o desenvolvimento vai crescer bastante, né? Tem muita pesquisa em cima de vírus, né? Não sei se vocês têm alguma experiência com vírus. Tem sim. No meu caso, no controle de doenças ainda não, assim, efetivo, mas a gente vê uma linha de pesquisa surgindo, só que para praga, sim, a gente vê. Eu já vi alguns resultados em cima de lagarta com produtos à base de vírus excelentes, que ficaram muito próximos de controle químico, inclusive. Então, eu acredito que para praga eu já vi, para doença ainda não, mas eu acredito que vá no futuro talvez ter produtos à base de vírus para controle de um fungo, por exemplo. Interessante. Legal. Então, a gente começa a ver que o horizonte aí para o conhecimento é grande. O que vocês pensam, assim, pensando para o futuro, né? A gente tem isso, tem muita coisa que a gente ainda precisa conhecer, mas o que a gente está no limiar do conhecimento. O que vocês imaginam assim que pode ser os biológicos no futuro? Assim, uma futurologia, é difícil a gente falar, né? Mas o que vocês pensam assim que pode ser uma segunda, terceira, quarta geração de produtos aí biológicos, pensando nos biocontroles ainda? Olha, eu acho assim que ainda vai sair muita coisa nova de micro-organismo, inclusive não só micro-organismo, mas assim, além dos vírus também a parte de RNA, então o pessoal já tem avançado em pesquisas nessas áreas. Eu acredito que uma aposta também são nos próprios metabólitos, então identificação do metabólito, então como que o fungo mata o nematóide ou como que a bactéria mata o nematóide. Então vamos identificar essa molécula e vamos tentar produzir ela e levar ela para o campo. E isso contornaria diversos aspectos de dificuldade de uso de biológico, né? Então, assim, eu tenho um fungo que eu não posso aplicar durante o dia porque ele tem fotossensibilidade. Então, já que ele tem fotossensibilidade, será que se eu levar a molécula que ele produz, eu já contorno? Ou, eu tenho problema que ele pode morrer. Então, para eu contornar esse problema, eu levando o metabólito, eu já contorno diversos problemas que o produto biológico ainda tem para aplicação, né? Então, eu acredito que
tem essa aposta, né? Eu acredito que as pesquisas com metabolômica têm avançado bastante. Não consigo estimar um prazo de um futuro assim de quanto tempo, se vai ser 5, 10 anos, o quanto que nós vamos conseguir avançar. Mas para um futuro próximo, eu acredito que assim, a gente já tem avançado na mistura de micro-organismos para sinergismo. Então os produtos, eles já não estão mais saindo só com um único micro-organismo, né? Eles já estão vindo com micro-organismos que a gente já sabe de um sinergismo. Então, por exemplo, ao invés de controlar só nematóide, já vamos pegar alguns que têm também efeito em fungo de solo, promoção de crescimento, né? Então, eu acredito que isso já tem sido um avanço. É a tendência nova do mercado trazer diversos micro-organismos em um só produto, mas acredito que a gente ainda tem mais para avançar nessa descoberta aí desse metabólito para contornar os problemas que hoje a gente enfrenta no uso do biológico, que é causar a morte do micro-organismo antes de levar ele para o campo. Uhum. Eu acho que só para complementar isso, talvez ainda vá surgir a engenharia genética aí fazendo edições gênicas nesses micro-organismos que nós temos hoje, talvez para a gente ter um super micro-organismo, né? Talvez eu acho que isso possa avançar ainda, a gente já vê algumas pesquisas fora do país fazendo essas edições. E só para trazer assim, a título de curiosidade, né? A própria penicilina, que é extraída do penicillium, foi descoberta aí há mais de 100 anos atrás. E as primeiras cepas que foram usadas para extrair a concentração de penicilina eram muito inferior ao que nós temos hoje, dessas novas cepas que fazem essa extração de penicilina, muitas vezes maior. Então, imagine nós daqui a 100 anos dentro da agricultura, o que nós vamos estar fazendo com esses micro-organismos, né? Então, eu acredito assim que ainda nós estamos só iniciando, olhando de bem superficialmente ainda um mundo que ainda vai ser ainda muito... A gente abriu a porta só, né? A gente só abriu a porta de um negócio ainda que vai ser assim, que ainda vai crescer muito. E é legal porque assim, nós como país, o Brasil, a agricultura brasileira lidera isso, né? Então, eu vou falar um pouquinho assim do mercado. O maior mercado de produto biológico no mundo fatalmente é o brasileiro. A gente está muito na frente de outros em tamanhos, em cifras, mas se eu for somar biocontrole mais bioestimulantes, a gente está falando que o mercado brasileiro chega perto de $1 bilhão. Então, assim, a gente tem um mercado muito grande e todo mundo investindo muito para ter novas tecnologias, para desenvolver novas tecnologias. Então, assim, para nós, como Brasil, é a oportunidade de liderar o mundo nessa nova porta aí que a gente está brincando agora, que a gente abriu. Então, eu acho que oportunidade ótima para nós do campo, para os agricultores brasileiros, para acessarem tecnologia. As tecnologias vão ser desenvolvidas para os problemas brasileiros. Então, eu acho que isso é de muita valia. E um ponto que a gente não pode fechar essa porta, né, é a falta de conhecimento. Então, o conhecimento, entender, discutir, se aprofundar, o agricultor no campo testar, para a gente realmente explorar tudo isso, né? O desenvolvimento vai ser do segmento como um todo. E se a gente pensar na soja brasileira, né? Hoje a gente já atingiu um patamar da grande maioria da soja brasileira não precisar mais de uma adubação nitrogenada. A gente tem uma bactéria que fixa totalmente. E se a gente pensar assim, quantidade de nitrogênio na soja, a gente precisaria de mais que o dobro do que a gente gasta no milho. O milho é uma cultura que gasta bastante. E aí você pensar que hoje nós temos uma bactéria que fornece totalmente esse nitrogênio. É uma bactéria, né? Então faz uma economia de bilhões de dólares por ano na produção de soja. Então, eu acredito que assim, esse para mim é o melhor sucesso de biológico que a gente tem hoje no mercado, que é o Bradyrhizobium, mas eu acredito que nós vamos chegar nesse patamar também com outros produtos, mas desde que sejam produtos bons, né? E produtos que saiam no mercado, não pela falta de potencial, porque eu acho que potencial o micro-organismo tem, mas que produtos bons tragam esse potencial desses micro-organismos. É um segmento que é crescente, né? Tem muita coisa ainda para a gente explorar dentro desse universo. Como é que o produtor está enxergando isso? Lá na ponta, porque a gente viu que tem muita inovação para chegar no mercado, né? Tem muitos produtos aí que vão demandar conhecimento, né? Para uso, para explorar o máximo desse potencial. Eu queria entender um pouco dessa visão, o que o produtor está achando desse mito, dessas inovações que estão chegando lá na ponta. Bom, trazendo um pouquinho assim
dos produtores que a gente atende e visita, né? A gente vê que ainda existe aqueles que ainda são um pouco mais céticos, ainda não conhecem essa tecnologia ainda. Mas, de maneira geral, eu vejo que o produtor tem aceitado mais, tem usado mais, porque ele tem visto resultados no campo, né? Então, eu acho que ainda há muito o que a gente fazer ainda para levar esse conhecimento até eles, mas que já melhorou bastante nos últimos anos. A aceitação e o uso. E a aposta deles também até eu acho que assim, quando ele acredita tanto que agora ele acha que ele pode produzir também, né? Então ele está investindo a ponto de começar a colocar biofábricas dentro das propriedades, né? Tem já hoje estruturas muito boas de biofábricas que estão sendo compradas por produtores para replicar biológicos. Então, assim, quando ele passa a acreditar que ele vê um efeito positivo, eu acredito que ele adota, né? E adota, às vezes, até, vamos dizer assim, não é demais, mas assim, querendo tornar aquilo um hábito, uma prática comum na área dele, né? Você comentou dessa produção on-farm. Quais seriam os riscos, enfim, que estão envolvidos dentro dessa produção? Tá, vou falar assim por um pouco de experiência que eu tenho acompanhado de produtores que produzem o produto on-farm, né? Então, assim, a gente tem um grave risco de contaminação. E qual é o problema do risco da contaminação? O risco da contaminação é se vir uma bactéria ou fitopatogênica ou, inclusive, patogênica para humanos. Então, por exemplo, nós temos atendido produtores, né, que têm feito on-farm. Então, quando a gente pega aquele on-farm caixa d'água, sempre tem contaminante. Isso é assim, é fato. Nunca vi um on-farm de caixa d'água que não tinha contaminante. Por quê? Porque ele queria aquele micro-organismo. Quando a gente faz análise, tem mais de 50. Isso é contaminação. Eu estava multiplicando um azospirillum e encontro 50 diferentes. Qual é o problema? Quem são esses outros 50? E é muito difícil o produtor, para cada lote que ele produz, ele fazer análise disso. Então, o famoso caixa d'água é um produto que sempre se encontra contaminado. Mas o que mais tem me assustado é a grande quantidade de produtos que são esses on-farm, só que dessas biofábricas em que o produtor investe num bioreator mesmo, com todo o processo de esterilização, e nesses também a gente tem encontrado alguns contaminantes, e alguns contaminantes graves, por exemplo, Ralstonia, que ele vai colocar isso no solo e vai trazer uma Ralstonia para o solo. Então, alguns xantomonas, né? Então, alguns contaminantes que a gente tem encontrado e que estão multiplicando junto com o biológico dele. E isso provavelmente é do próprio manuseio ali do próprio bioreator. Então isso tem sido assustador. Inclusive produtores perdendo produções por colocar esse tipo de patógeno no campo. Então, assim, se vem de uma fábrica, de uma indústria, passa por alguns critérios. Isso não significa que também não tenha contaminante, porque já pegamos também produto de indústria contaminado. Mas, assim, tem um rigor maior, né? E o produtor não vai, a cada lote que ele produz, mandar fazer uma análise genômica, né, para ver o que ele multiplicou ali. Então, pode ser que se a cada 10 que ele faça, ele analise dentro desses outros 9, eu tenho uma grande possibilidade de ter contaminação e que eu estou levando algo que vai ser prejudicial para a planta. Isso é um risco gigante e que é uma ameaça, porque se você tem aqueles que estão investindo, desenvolvendo produtos com tecnologia, com qualidade, fazendo toda a análise aí criteriosa de qualidade. Do outro lado, você tem um negócio que coloca em xeque a qualidade de quem está fazendo certo, né? E aí, no fim do dia, estão falando de manejo biológico como um todo, né? Então, assim, isso é importante a gente separar, porque são coisas completamente diferentes, né? Quando você pega, pode ser empresas ou que sejam produções, podem ser on-farm, mas que tenha muito critério, né? A gente tem que saber muito bem aí qual é o processo fabril, o processo de
qualidade mesmo por trás dos produtos. Você já testou algum produto que foi pior que a testemunha e aí ficou na dúvida da qualidade do produto? Não, com certeza isso já veio acontecer, sim. Mas assim, o que a gente tem feito na nossa pesquisa lá, para a gente pelo menos evitar esse risco dentro da pesquisa, é que a gente tem um laboratório de controle de qualidade lá também, que a gente faz tanto análise de qualidade de farm ou comercial, e a gente testa essa qualidade antes de pôr no experimento, né? Então, a gente tem evitado isso em áreas de ensaio, mas complementando o que a Gabriela falou sobre a produção on-farm, que a gente trabalhou lá com alguns produtores também, é que, como ela falou, caixa d'água sempre vai ter as coisas contaminantes. É possível a gente estar fazendo em alguns... Tem grandes grupos que têm um sistema um pouco mais tecnificado, que ainda estavam conseguindo. Só que a questão é que o comercial hoje tem um preço muito atrativo, né? Então, o que está acontecendo é que essas biofábricas estão parando ou paradas, porque o comercial, além de ter uma qualidade superior, que vem no formato de endósporos, né, tem toda uma tecnologia dentro da formulação que talvez o custo de multiplicar o on-farm já não está compensando tanto versus o que vem hoje no comercial, né? Então, o que a gente tem visto dentro de alguns grandes grupos que a gente trabalha é que a produção de bactérias talvez não seja mais tão interessante produzir por conta também do custo, porque foi o motivo que eles passaram a produzir. E é o motivo que eles estão parando de produzir também. Legal. É um ponto bastante interessante essa questão da contaminação. A Gabriela comentou, né, que hoje a gente tem tecnologias que permitem que a gente faça a mistura de mais de 2 até 3 micro-organismos dentro do mesmo produto. Então, na produção farm, o produtor não vai conseguir fazer essa mistura ali também, né? E a questão de chegar no número, né, na unidade formadora de colônia ali do produto comercial. Às vezes o produtor pergunta, né? Você vai conseguir chegar ali no que o produto comercial está oferecendo. Dificilmente isso vai acontecer. E né, a gente trabalha bastante com vários tipos de produtos e empresas, né, Gabriela? Veja bem, a gente tem uma da MAC, por exemplo, que investe em formulação, né? Uma das empresas que mais investe em formulação. Eu vejo hoje os produtos biológicos, o que está diferindo muito um do outro é essa questão de formulação, né? Então, assim, o on-farm é uma célula vegetativa, não tem nada de tecnologia de formulação, um protetor para esse biológico, nada, né? Então, obviamente, além da concentração dele ser inferior, então, obviamente que no campo ele vai ter uma performance inferior também do que pode ser a mesma cepa, mas está numa estrutura de sobrevivência, tem uma formulação por trás, então é outra performance no campo também. Mas o agricultor fala assim, mas aí como eu tenho a produção mais barata, eu aumento a dose. Vale aumentar a dose? Sim, tem produtor jogando 50 doses, né? Aí a gente tem duas questões, né? A primeira questão é que se ele matou o micro-organismo, não importa a dose. E aí a gente tem esse problema de você não ter estabilizantes, você acabou de fazer, então o certo seria já jogar no campo. E muitas vezes ele não tem esse time de finalizar o produto que ele acabou de produzir, mesmo num bioreator bom. Então ele vai ter que armazenar isso, e esse armazenamento, como eu não tenho uma formulação que permita ficar em temperatura ambiente, ele vai ter que armazenar isso refrigerado, e é o que a maioria não faz. E o refrigerado é 5, 8 graus e não 21 no ar-condicionado. Então isso também tem matado muito micro-organismo antes de ir para o campo. E aí a gente também corre o risco de que, se deu certo, e eu vou jogar superdosagem querendo compensar, eu posso acabar jogando um produto que ele também tem esse efeito de produção hormonal, como por exemplo um azospirilo, ou bacilos, vários bacilos têm essa produção de hormônio, e aí eu superdoso e acabo também prejudicando a planta, porque eu coloquei demais e acabo... essa estimulação muito forçada acaba dando um prejuízo, principalmente em raiz, né? Então o pessoal fala, pode aumentar a dose de bradyrhizobium? A gente fala, olha, não tem problema, mas e o azospirillum pode? Não pode, justamente por causa dessa questão hormonal. Então eu não posso, eu não tenho como, se eu não quantifiquei, eu não sei quantas doses a mais eu vou poder jogar para poder compensar essa falta que o produto on-farm não chegou em questão a quantidade de células do produto comercial.
E além disso, né, se a gente pega esse exemplo daquele produtor que estava fazendo Houstônia, então ele vai fazer uma superdosagem de Houstônia. Ótimo, né? Tem isso também, uma superdosagem de contaminante. E a Sheila falou da complexidade de misturar, né, diversos organismos, fazer a sinergia, mas a Gabriela falou aqui, né, eles estão conseguindo colocar 50 indivíduos no mesmo produto, né? Então eles estão conseguindo misturar de certa forma. Sim, né? De certa forma é isso. Mas um outro ponto também da mistura, né, aproveitando o gancho, é o produtor também que ele acredita tanto no biológico que ele quer colocar tudo. Então, tudo que tem no mercado, ele quer fazer. E a pergunta que eu mais recebo durante as semanas é produtor perguntando assim, posso misturar tal produto biológico com tal? E aí você responde, geralmente, não tem antagonismo o que ele pergunta. Mas aí ele vem e passa uma lista para você de pelo menos 10 micro-organismos diferentes que ele quer juntar tudo de uma vez para aproveitar a aplicação que ele vai fazer, porque ele quer o efeito isolado de cada um. E aí é uma resposta muito complexa, porque às vezes a gente vai ver na literatura e não encontra antagonismo entre um e outro, mas você colocar essa dosagem altíssima de um monte de micro-organismo diferente, você pode criar ali um antagonismo, né? E outra coisa, o que eles vão comer? Porque a partir do momento que faltar comida para eles vão começar a comer um outro. Uhum. Então, essas misturas também, o produtor é criativo, né? Nessas misturas. Então, muitas vezes ele escuta uma empresa falar que o produto é para isso, a outra falar que é para aquilo, então ele fala, vou juntar tudo. E aí é quando a gente tem que ter cautela, né? A escolha, ela tem que ser muito direcionada para o que eu quero melhorar. O que esse produto pode me trazer de benefício. Então, se eu estou com problema de nematóide, eu vou focar num produto que eu sei que é bom para nematóide, mas eu não vou colocar mais 30 outros produtos para nematóide tentando atingir tudo, né? Porque senão eu posso causar problema ao invés de causar solução. Não, é perfeito. Isso vem muito na linha de encontro das nossas pesquisas lá que a gente tem feito sobre essas misturas, porque nós temos observado que não dá para você misturar um monte de micro-organismos que às vezes você tem um efeito inferior a quando você usa eles de maneira isolada, assim. Nas nossas pesquisas de campo a gente tem visto que muitas vezes menos é mais. Então foca no problema que você quer resolver. Esse mesmo o que a gente tem falado para os produtores. Porque esses indivíduos eles vão estar, na verdade, competindo por um espaço ali pelos recursos, né? A gente fala assim, vou aplicar. O químico que você aplica, você tem uma quantidade de químico aqui na superfície da folha ou no solo que seja, mas os organismos vivos eles vão estar competindo por esse espaço e pela disponibilidade de matéria orgânica ali para eles consumirem, né? Então eu acho que é isso aí, a complexidade é exponencial aqui e os resultados não são lineares como a gente espera num químico, né? Não, essas interações desses micro-organismos eu acho que ainda temos muito ainda que avançar em relação à pesquisa. Por isso que nossas recomendações hoje mesmo é a gente usar aí, talvez dentro dos bacilos, ficar com 1 ou 2 e não pôr muito mais bactérias e o tricoderma sempre entrando, o azospirilo e o bradyrhizobium. E aí, mais do que isso, a gente tem que avaliar bem o que está fazendo, porque se você colocar muitos, a gente não sabe qual que vai ser o resultado, né? O Malandrino trouxe um ponto bastante interessante sobre a alimentação desses micro-organismos, né, para aproveitar o máximo potencial dele. Então a gente precisa ter condição de matéria orgânica no solo para que realmente os produtos biológicos eles tenham essa máxima atuação, né? Além desse ponto, o que mais a gente poderia trazer para o cenário, né, pensando em otimizar, em aumentar o potencial de aproveitamento desses micro-organismos na agricultura? Além da matéria orgânica do solo, condições para a gente aproveitar melhor esse recurso, né? Como o micro-organismo é um ser vivo, ele depende de diversos fatores. Então, nós temos... vamos pegar o caso do Mato Grosso, soja no Mato Grosso ano passado, sojas inoculadas que foram... A semente foi semeada, né, inoculada, e aí o que aconteceu? No Mato Grosso, a semente de soja germinou e, de repente, deu aquela estiagem de mais de 40 dias, né, sem chuva, nada, então não tinha água. Então a soja, ela não nodulou, porque depois que a soja emerge, né, a gente geralmente volta no campo uns 20 dias depois para ver a nodulação, para ver se está eficiência essa nodulação, para ver qual vai ser a tomada de decisão. E não nodulou. E aí a pergunta sempre que me faziam nossa, será que o produto estava ruim? E não, na verdade, o que não tinha? Não tinha água
para esse bradyrhizoma poder sobreviver, e temperaturas batendo 43 graus em algumas regiões. Então, ele foi morto por falta de água e altas temperaturas. Então, o produto é um ser vivo. Então, tudo que atrapalhar a vida dele, nós temos bacilos que eles podem acabar se transformando em endósporo no solo e ficar numa estrutura de proteção, mas nós temos várias bactérias que não têm essa capacidade. Então, ela morre. Então, muitas vezes o produto biológico ele precisa de condições adequadas de umidade, de temperatura, de pH. Então, tudo que tiver ali no ambiente vai interferir na atividade dele. Inclusive, dependendo da situação que tiver, se ele estiver numa situação estressante, ao invés dele ter o efeito que a gente gostaria que ele tivesse, ele pode tentar só ali sobreviver. E aí você não vai ver efeito na planta, por quê? Porque, na verdade, ele não está conseguindo nem sobreviver naquele ambiente estressante. Então, tem que tomar cuidado, né? O solo, tem que ter água no solo, tem que estar numa boa temperatura, né? Eu tenho que tomar cuidado até antes de levar ele para o campo, para não matar ele por altas temperaturas de armazenamento. Então, são várias questões que a gente ainda tem que ficar de olho quando a gente está trabalhando com fungos, bactérias, que são organismos vivos, né? Até mesmo dos vírus, né? Tem vários produtos que são produtos biológicos à base de vírus que precisam ser armazenados refrigerados. Então, é uma grande dificuldade trabalhar com isso, porque quanto mais tempo fora da refrigeração ele ficar, mais ele vai perdendo a eficácia, né? E aí vamos pensar em logística Brasil. Quanto tempo a gente consegue manter realmente isso refrigerado, né? Então, a gente ainda enfrenta essas dificuldades, mas o micro-organismo ele tem que ter alimento, ele tem que ter água, ele tem que ter uma boa temperatura, um bom pH para ele conseguir expressar o potencial dele. E isso desde a hora que sai, vamos falar, que a gente agora está falando do produto de qualidade, né? Então sai ali da bioindústria, percorre todas as estradas até chegarem num distribuidor, desse distribuidor até o agricultor, esse agricultor armazenar isso direito, tem as condições do tanque de aplicação dele e do tanque as condições de solo, né? Então, assim, a gente vai vendo que a complexidade é realmente grande, mas é necessário que a gente comece a ter padrões de qualidade em cima de todos esses processos. Eu acho que se a gente começar a conversar de mistura de tanque, pegar aqui essas listas aqui, você falou que recebe uma lista dos agricultores, né, querendo misturar produtos biológicos. Agora, eu imagino que vocês também devem receber um monte dos agricultores perguntando, posso misturar esse químico com esse biológico? Esses 3 químicos, que na verdade hoje são pelo menos uns 10 produtos no tanque junto, e a cada aplicação uma coisa diferente, né? Como é que é lá no IGA? Você recebe todo dia aí uma ligação para saber se pode misturar esse com aquele? Sim. Não, isso é uma dúvida muito grande, assim, né? Vamos supor, a gente vai estar misturando, às vezes, um biofungicida, pode misturar com glifosato. Posso misturar com o fungicida que eu vou usar lá no V4, né? Só que eu acho até mais fácil com o químico a gente saber qual que são essas compatibilidades, porque as empresas de biológicos, principalmente, que tem know-how, né, assim, né, que tem pesquisa, grandes empresas também, elas têm esses testes de compatibilidade com os químicos, né? Então a gente consegue ter olhar lá numa lista, ver se tem essa compatibilidade. A questão maior mesmo que a gente já estava falando antes, muitas vezes é com o biológico com biológico, que aí a gente tem mais dificuldade da gente saber como que vai ser essa mistura. Mas, de maneira geral, a gente tem visto que a gente pode estar misturando com vários químicos, né? Então, porque se isso não fosse possível, aí a gente ia ter uma dificuldade muito grande, maior ainda, da gente estar usando os biológicos. E, por sorte, a gente tem, né, bastante compatibilidade com o produto químico. Porque essa compatibilidade é importante, porque os biológicos eles vão entrar, na maior parte das vezes, associados a um químico, né? Seja esse químico para controlar um mesmo alvo, seja esse químico para controlar que seja o glifosato, e você vai fazer um biofungicida ali no momento, né? Mas então, assim, eles sempre vão estar convivendo, mas na maior parte das vezes, se eu olhar para o alvo, o organismo vivo, aquele que a gente está aplicando, ele vai ser um complemento, uma estratégia diferente daquele do controle químico, né? A menor parte das vezes a gente vai estar pensando numa substituição, pelo menos o agricultor como um todo, né? Então, eu acho que é importante também a gente reforçar isso, né? Sim, você falou do agricultor ficar tão fã, que é misturar 20, 30 produtos, e eu também quero fazer um manejo sem químico.
Lá no IGA, vocês têm pesquisa sem nenhum controle químico e como é que foram os resultados que vocês tiveram? Sim, a gente tem feito tanto ensaios em parcela como em áreas maiores, né? Áreas de 20 até 600 hectares, alguns produtores tentando alguns desses manejos. E o que a gente vê é que o melhor cenário é a associação químico e biológico, né? Só o biológico, talvez a gente possa alcançar esse tipo de manejo, só que não é assim fácil, talvez com muitos anos de manejo você possa conseguir, mas o que nós temos hoje de realidade é a associação do químico com o biológico, as maiores produtividades, inclusive superando só o manejo com o químico, né? Sim. Então, o manejo químico e biológico é o que mais produz nos ensaios. Eu acho que, assim, eu penso muito que eles são complementares, né? O químico, ele tem um efeito de choque, ele tem um efeito ali importante num período de 10 dias, mas aquela ideia de sistema, de você ter um indivíduo permeando no sistema, se multiplicando, se estabelecendo, quem vai trazer o biológico, né? Eu não vou conseguir pensar um químico para estar no sistema 30 dias me trazendo efeito. Então, eles realmente, um tem que dar mão para o outro e são duas ferramentas ali na mão do agricultor que são essenciais. Se o agricultor olhar dessa forma, adquirir produtos de qualidade, é isso aqui que a gente precisa, né? É aqui que a gente precisa, porque aí todo mundo ganha. O agricultor ganha em controle, ele ganha em novas tecnologias que as empresas vão desenvolver, ele ganha em segurança, porque ele não vai estar aplicando contaminantes, ele ganha em produtividade no fim do dia. Então eu acho que esse é o recado principal aqui, né? A complexidade é muito grande, tem muita coisa para a gente conhecer, mas os dois mundos vão dar a mão e são duas ferramentas importantes para o agricultor. Complementam, né? Isso. Traz uma longevidade não só do controle em si, mas do sistema como um todo. E das moléculas químicas também, né? Exato. Rotação, né? Rotação. Ajuda demais a preservar. Porque... E na verdade o biológico ele produz uma molécula química, né? Então assim, eu gosto sempre de falar que o biológico ele é uma mini fábrica de químicos lá no campo, né? Então ele está produzindo moléculas ali que são produtos químicos também. A gente tem exemplos, né, de produtos que são comercializados como produtos químicos, que são metabólitos, né? Então, tem vários exemplos aí de mercado de produtos que estão aí ajudando os agricultores há muito tempo, que são metabólitos. Então, sim, verdade, isso é muito importante. Bom, eu acho que a gente conversou bastante sobre conceitos e até mergulhamos fundo em vários temas aqui, mas nos próximos episódios a gente vai mergulhar a fundo dentro de cada um desses temas e tem muita conversa boa ainda para a gente vir falando dos produtos biológicos. Vamos encerrar esse primeiro bate-papo nosso, agradecendo muito a participação de vocês. Foi só uma pincelada de tudo que vem pela frente. Então, nosso agradecimento para você que esteve com a gente acompanhando esse podcast e fique atento. Daqui a pouco vai sair os novos podcasts lá da MaCast. Fique com a gente. Muito obrigado.